Desejo um bom sábado e a todos as boas-vindas. É com alegria, pela graça de Deus, que aqui nos encontramos, sábado após sábado, com saúde, boa disposição, de podermos aqui alimentar-nos deste manancial, né, do pão da vida, que é a palavra de Deus, que nos encoraja, que nos anima e nos fortalece neste mundo lá fora, para nos dar assim a certeza de uma esperança superabundante, claro, desde a eternidade Deus tem preparado para nós. Irmãos, o tema de hoje, os irmãos, não sei se já repararam, um céu muito bonito, umas escadas rumo ao céu, com o título Boas Novas do Reino. E nós lemos em Mateus capítulo 4 e o versículo 23, vamos ler outra vez. Lemos o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E também ia curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então vemos que a mensagem, as boas novas do reino, não era só anunciado, isto é, pregado, ensinado. Ela também era vivido, trazendo cura espiritual e também física. Foi esse o trabalho de Jesus. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, nós lemos que o capítulo 4 foi quando Jesus foi batizado, foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias, onde foi tentado por Satanás. E depois desses 40 dias e 40 noites que Jesus passou, de jejum, quando venceu o inimigo com aquelas 3 tentações que nós encontramos, o versículo 17 diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é sobre essas boas novas do reino dos céus que nós vamos falar, trazendo assim esperança para todos, sem exceção. Ainda continuando aí no versículo 4, no final, foi quando Jesus inicia o seu ministério, onde ele vai escolher os seus discípulos, né, pessoas humildes, pescadores, homens simples, para os seguir, para os acompanhar neste ministério e aprender dele, que se tornaram mais tarde os discípulos de Cristo, não, os primeiros cristãos, né, os seguidores de Cristo. Então, dentro deste propósito, nós vemos que estamos num ambiente, né, numa época em que a adoração ao verdadeiro Deus, ou a mensagem do reino dos céus, era apresentada de uma forma em beneficiar a uns e excluir outros. Nós vemos que nesse tempo de Jesus que iniciou o seu ministério, a visão dos judeus, assim como os mestres de Israel, eles tinham a visão que os ricos eram os privilegiados, eram os que eram abençoados por Deus, aqueles inteligentes, porque Deus os abençoava, então eles é que tinham o direito ao reino dos céus. Por outro lado, os pobres, as pessoas com menos capacidade, os enfermos, eram vistos como pessoas amaldiçoadas por Deus e até mesmo rejeitadas. E, segundo essas desculpas todas, diziam que muitos males, por exemplo, dos filhos, eram por causa dos pais. E traziam assim esses ensinamentos, excluindo essa classe e beneficiando outra classe, né? E vemos que Jesus agora, no seu ministério, ele vem com palavras que as pessoas não esperavam. Vem com palavras diferentes, com a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, completamente diferente daquela polpa orgulhosa, né, de coração endurecido, como nós falamos hoje, sou o faraó. E nesse tempo vemos que Jesus trazia algo diferente, trazendo assim esperança para aquele que não tinha esperança. E também esperança para aqueles que praticamente viam a vida sem propósito, sem algum, por exemplo, os paralíticos, os enfermos que estavam com lepra, por exemplo, que eram excluídos até do povo e tinham que viver solitários nas montanhas. Então viam que esse povo, essas pessoas não tinham esperança alguma nesta vida e nem na vida futura, porque aqui já estavam a sofrer, entre aspas, a ira de Deus, não é? E supostamente também não teriam direito à vida eterna, segundo a tradição judaica. Mas o que nos diz Mateus capítulo 5, versículo 2 e 3? Estamos a falar no Sermão da Montanha. Os irmãos podem abrir. Então começamos com Mateus capítulo 4, agora vamos um bocadinho com Mateus capítulo 5 mais à frente. E o versículo 2 e 3.
são as palavras que Jesus traz a toda a humanidade, a todos os que ouvem. Que nos diz assim: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. O que é que nos diz? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Maravilhosas palavras que traz àqueles que eram pobres de espírito, aqueles simples que não tinham nada, que eram praticamente desprezados pela sociedade daquele tempo. Agora vem um bálsamo para os seus ouvidos. Algo diferente que viam na pregação de Jesus. A pena inspirada nos diz assim: como um ensino estranho e novo, estas palavras caem nos ouvidos da multidão admirada. Semelhante doutrina é contrária a tudo o que ouviram dos sacerdotes e rabinos. Nela não veem coisa alguma que lisonjeie seu orgulho ou lhes alimente as ambiciosas esperanças. Irradia, porém, deste novo mestre, um poder que os conserva como que presos. Dir-se-ia que a doçura do amor divino transcendesse a sua presença, como o quê? A flor, o perfume. Então vemos aqui que as palavras de Cristo, a maneira com que ele apresentava estas mensagens de bem-aventurados os pobres de espírito, não é? E vemos aqui o resto das boas aventuranças, que trazia algo novo. Os irmãos já colheram uma flor e cheiraram essa flor. Cada flor tem um cheiro diferente. E aquilo é um cheiro natural, não é algo artificial. Exatamente as palavras de Cristo é como esse cheiro, esse perfume natural que vinha da flor que é Cristo. E isso trazia uma esperança para aqueles que ouviram essas palavras de ânimo. Porque bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que sofrem, aqueles que não têm nada, aqueles que, comparado com a polpa judaica, em que eram discriminados, agora eles são bem-aventurados. Então porquê? Porque esse é o reino dos céus. Irmãos, temos que ver o reino dos céus não como os judeus viam. Pensava que Jesus viria trazer o reino dos céus visível, isto é, tirar o povo judeu sobre o jugo dos romanos e colocar assim, implantar o reino de Deus naquela sociedade em que dominaria então todo o mundo. E esse reino praticamente era só para o povo judeu, excluindo todos os outros povos. Claro que eles viam isso aí, mas agora Jesus traz um reino diferente. Jesus faz a comparação do reino dos céus, a dizer, a que é que compararemos o reino dos céus? Então ele faz aquelas ilustrações que nós vemos as palavras, a semente, a parábola da semente, a todas elas, ao bom samaritano, a parábola do filho pródigo. Ele usa muitas ilustrações da natureza para explicar a natureza do reino dos céus. Então vemos aqui que a multidão começou a abrir os olhos a este cheiro suave de Cristo, que trazia uma esperança nova àqueles que não tinham esperança. Nos diz aqui a pena inspirada: mas na multidão que cercava Jesus, alguns havia que tinha a intuição de sua pobreza espiritual. Havia pessoas que na presença de sua pureza se sentiam desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E estas almejavam o quê? A graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens, não é? A graça de Deus, como está escrito em Tito capítulo 2, versículo 11. Então, muitos da multidão que tinham muito ou que não tinham nada, agora é que só queriam uma coisa. O quê? A graça de Deus. E é isso que é o princípio do reino dos céus. Eu vou explicar, é como a semente da mostarda, né? Que é das mais pequeninas sementes, né? Mas quando trabalhada, isto é, quando colocada na terra, ela cresce, vai crescendo, vai se tornar uma grande árvore, os seus ramos vão se abrir e vão abrigar pássaros, vão fazer sombra e vai dar fruto. É exatamente isso que acontece no interior do nosso coração, quando recebemos as palavras da vida, quando esse princípio do reino de Deus é colocado no nosso coração e trabalhado, há uma transformação naqueles que ouvem. Por isso é que está escrito, bem-aventurados os que ouvem e também os que leem a palavra deste livro, como está escrito em Apocalipse. Então aqueles que leem e ouvem estas palavras, elas são bem-aventuradas. Têm uma bênção de poder ter o privilégio de abrir o coração
e deixar Cristo entrar na sua vida e fazer essa transformação. E é isso que Cristo veio trazer à esperança à humanidade. Porque pode passar qualquer reino. Nós vemos que passaram muitos reinos. Babilônia, Grécia, né? Os Medo-Persa, Roma, todos eles caíram. Mas há um reino que nunca cairá. É o reino de Deus. Porque tudo é passageiro. Mas a fé, a esperança que Deus colocou no nosso coração ultrapassa todos esses reinos terrestres. É um reino eterno que nunca terá fim, diz as Escrituras. Então, o que é que Jesus diz aos humildes de espírito? O que é que ele nos diz? Nós vemos lá, diz assim, deles é o reino dos céus. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3. Diz que este reino não é como esperavam os ouvintes de Cristo, um domínio temporal e terreno. Cristo está a abrir aos homens um reino espiritual de seu amor, de sua graça e sua justiça. Seus súditos são os humildes de espírito, os mansos, os perseguidos por causa da justiça. Diz aqui, deles é o reino dos céus. Conquanto não se tenha ainda realizado plenamente, iniciou-se então neles a obra que os tornará idôneos para participar da herança dos santos. Aonde? Na luz, isto é, na eternidade. Então, muitos esperavam que Cristo viria ter um reino temporal, algo visível. Mas Jesus agora traz aquele reino que, infelizmente, na sociedade em que nos encontramos hoje, está escrito por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, esse princípio do reino de Deus parece que está a fugir dos nossos corações. Porquê? Porque fechamos o nosso coração às coisas espirituais e buscamos as coisas que passam. E agora Jesus vem trazer no seu reino o quê? O que é que tem o reino de Deus? Diz aqui que é seu amor, sua graça, sua justiça. Não tem nada nosso. Nada é nosso. Tudo é de Deus, incluindo graça, amor e a justiça. Então é a justiça de Cristo que também faz do reino de Deus no nosso coração essa transformação. Então o que é que precisamos? É uma pergunta. O que é que precisamos? Endurecer o nosso coração? Abrir o nosso coração? Sermos humildes. É isso que Deus quer trabalhar. Porque é impossível trabalhar um coração duro. Deus primeiro trabalha esse coração para que esse coração se torne um coração humilde. Depois desse coração se tornar humilde, está pronto para ser trabalhado. É como trabalhar a terra, não é? Jesus faz uma comparação. Que interessa lançar a semente em terra dura ou no meio das pedras. É interessante que no reino de Deus é diferente. Nós, por experiência, né, nunca iríamos lançar sementes no meio da terra, ou no meio das pedras ou dos espinhos, porque sabíamos que não ia dar fruto. Nós íamos preparar a boa terra e lançar lá a semente. Mas o reino de Deus é diferente. É lançada a semente em qualquer terra. Na boa terra, nos pedregais, né, no meio das pedras, no meio dos espinhos, etc. Porquê? Porque o reino de Deus é dado a todos, gratuitamente. Para que todos possam ter a oportunidade de desenvolver esse reino no seu coração, no seu caráter. Então, tudo o que precisamos é da justiça de Cristo. O que é que a justiça de Cristo faz? Os irmãos sabem o que é que a justiça de Cristo faz, não faz? Já lemos isto muitas vezes. Eu vou repetir. A justiça de Cristo leva a glória do homem ao pó da terra. E Deus faz pelo homem aquilo que ele não pode fazer. E sabem o que é que Deus quer fazer pelo homem? É tirar esta inclinação para o pecado e torná-lo um súdito do seu reino. Um filho do seu reino. Então é esse o propósito de Deus para nós. Diz assim, todos os que têm a intuição de sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmo nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando. Amém? Amém. Ele vos ordena que troqueis a vossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e capaz de salvar abundantemente, quantos? Todos os que forem a Ele, independente da classe. Então vemos aqui
uma mensagem de esperança para aquela sociedade naquele tempo e para nós hoje. Então vemos que ali ninguém é excluído, em todos são considerados por igual. Não há aqueles benefícios como nós ainda hoje fazemos na sociedade, no emprego, até com os amigos fazemos essas escolhas que é, tu não és meu amigo, tu vais ser meu amigo, no trabalho eu vou preferir andar com este, não andar com aquele, eu prefiro olhar àquele, a beneficiar a um e acabam por prejudicar a outro. Não é nada disso. É a todos por igual. Os irmãos têm uma passagem na Bíblia em que nos diz que Jesus estava a pregar e muitos ficavam admirados com a pregação e dizem, quem é este? E dizem não é este o filho do carpinteiro e sua mãe Maria e seus irmãos? E também tem uma passagem que diz, Jesus, estão lá fora tua mãe e os teus irmãos. E o que é que Jesus disse? Quem é minha mãe? São meus irmãos? Não beneficiando por ser família, porque têm mais privilégios. É claro que têm privilégios porque estão mais próximos de Jesus comparado com os outros. Mas no reino de Deus, isso não existe. É tudo por igual. Então Jesus agora responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. É isso. Deus, é esse o princípio do reino de Deus. Então nós precisamos sentir a nossa fraqueza e não encontrar em nós coisa boa. Mas quando olhamos para Jesus, que Ele supre todas as necessidades, tanto físicas como espirituais, então a nossa força está nele. Então começa aí a germinar o princípio do reino de Deus em nós. E nós somos essa semente e essa luz, essa influência para outros. É esse o princípio do reino de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 1. E já pedi a um irmão que pudesse ler para nós, se faz favor. O primeiro irmão que encontrar, esteja à vontade, para ler para nós o Colossenses capítulo 1 e o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém. É essa uma parte do reino, das boas novas do reino, implantado no nosso coração, nessa terra preparada por Deus. Então é para que possamos andar dignamente neste mundo, diante do Senhor e dos homens, agradando a quem? A eu ou eu? Não. A Deus em tudo. Né? Sermos fortes, nos crescer na graça e também no conhecimento de Deus. Porque esta é parte da vida eterna, não é? Jesus disse, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo é quem enviaste. Isso faz parte não só aqui, mas também por toda a eternidade. Vamos conhecer este Deus. Vamos sempre conhecer e crescer mais e mais e mais. Então, esta é a mensagem para todos, das boas novas. Todos têm direito a essa salvação, todos têm direito a essa esperança. Porque Deus ama-nos a todos de tal maneira a dar seu Filho a ponto de sacrificar e morrer por cada um de nós, por toda a humanidade. E foi um sacrifício por completo. Porque está escrito, né? Que se fosse por uma só alma, Jesus viria outra vez e suportaria tudo o que passou para salvar uma única alma, se fosse preciso. Mas graças a Deus não é preciso. Porque Ele já fez uma tão grande salvação que foi feita de uma vez por todas. Diz aqui, no livro inspirado, o maior discurso de Cristo, nos diz, qualquer que tenha sido vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus exatamente como sois, como fracos, incapazes, em desespero, nosso compassivo Salvador irá a grande distância ao vosso encontro e em torno de vós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Linda, irmão, esta mensagem. Faz-nos lembrar aquela parábola do filho pródigo, né? Em que o pai já ao longe estava a olhar quando é que viria o filho. Mostra que Deus não está aqui desatento ou que está ocupado a fazer alguma coisa e os seus filhos estão lá longe a sofrer. Nessa história do filho pródigo, diz que o pai, vendo o filho ao longe, correu em encontro a ele. O pai simboliza Cristo. O filho simboliza todos os pecadores que se afastaram de Deus, independente de tudo que cometeram, todo o pecado mau que fizeram. Para Deus, tudo é possível. É possível transformar o maior pecador, o maior assassino, o maior mentiroso, o maior vigarista, num filho de Deus.
Basta abrir o coração e ir ao encontro a Jesus, aceitá-lo. Então Jesus irá percorrer o caminho para chegar a Ele e cobri-lo com a sua justiça. E diz, coloquem anéis na sua mão, não é? Calcem as suas alparcas e vamos fazer uma festa, não é? Porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que mil que não precisam desse arrependimento. Então vemos aqui estas boas novas do reino de Deus, não é? Estas boas novas estão em Cristo. Eu trouxe aqui algumas mensagens de ânimo, porque nós nem sempre estamos bem dispostos ou animados, ou muitas vezes cometemos alguma coisa que nos entristece. Independente de todas as circunstâncias, Deus estará sempre connosco para nos ajudar. Ele só não estará connosco quando nós o rejeitarmos. Quando nós quisermos seguir a nossa vida, a nossa maneira, praticar tudo o que quisermos e deixar então Deus de lado. Mas está escrito que Deus ainda assim nos ama e nos estende a sua graça. O que é que aconteceu com Salomão? O homem mais sábio à face da terra, em que não existirá mais homem, nascido homem e mulher. Ele no princípio era um jovem muito humilde, submisso a Deus, em que Deus o engrandeceu, quando ele pediu simplesmente sabedoria para julgar o povo. Deus revestiu com riquezas, sabedoria, etc. Infelizmente, ele se desviou. Ele cometeu muita coisa terrível. Mas no final da sua vida, já velhinho, ele arrependeu-se. E Deus o aceitou. As consequências ficaram, não é? Lógico. Mas ele arrependeu-se. Mostrando que, independente da nossa vida, estamos com Deus e nos afastarmos, Deus ainda nos ama e deseja que nós voltemos e o aceitemos. Independente de todas as circunstâncias. E Deus fará uma transformação, que é isso. Levar o homem ao pó da terra e fazer aquilo para o homem que ele não consegue fazer. E uma delas, irmãos, é aquilo que muitos parecem que dizem que é impossível. Claro que ao homem é impossível. A nossa natureza é pecadora. E é possível mudar essa natureza. Impossível mudar essa natureza pecadora. Então Deus quer transformar essa natureza e mostrar que é possível. Porque Cristo venceu, dando o exemplo. E agora Deus nos capacita, dando poder para ultrapassar e vencer todos estes obstáculos. Nós podemos ver aqui. É da vontade de Deus purificar-nos do pecado e tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Amém? Amém. Amém. Essa é a vontade de Deus. Ele nos irá capacitar. Nós não temos essa capacidade. É bom entender isso. É Deus que nos capacita. Amém. Porque tudo vem dele e do que é das suas mãos, o damos. É isso que nós vamos fazer. Diz aqui mais. O livro Filha e Filhos de Deus. Não é? Filhos e filhas de Deus. Diz, aquele que possui todo o poder no céu e na terra, há de restaurar toda a pessoa arrependida e crente. A todos quanto o receberem, dá o poder de se tornarem-se filhos de Deus. Ele tem profundo interesse em cada pessoa. Porquê? Pois pagou o preço da própria vida para que ninguém ficasse eternamente perdido. Lindo, irmãos. Não há maior amor do que este que realmente ver Deus entregar o seu Filho para morrer por mim. O que é que nos irá atrair a Deus? O que é que nos irá de novo ligar-nos a Deus? É este amor. Este amor que é incompreensível. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estão a entender? E é esse amor que nos vai atrair, abrir o coração duro, né, para ser trabalhado e tornar-se um súdito do reino dos céus. Para terminar, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em vários versículos. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 24. E pedir também a ajuda dos irmãos que encontrassem, que pudessem ler e compreender melhor esta mensagem do princípio das boas novas do reino dos céus. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Obrigado. Sim, é isso mesmo. Obrigado. Então, os que são de Cristo, o que é que eles fizeram? Eles crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Isso é com a sua inclinação, com os seus desejos. Tudo isto está perdido. Isto é, a única coisa que interessa é sermos de Cristo. É aceitar a Jesus e viver como Jesus nos ensinou. Sermos humildes, obedientes a Deus em tudo. Isto é, fidelidade. Tornar o infiel
em fiel. Não é? O pecador em santo. O repreensível em irrepreensível. É isso que Deus quer fazer. Vamos ver também em 1 Coríntios, mais atrás, capítulo 6 e o versículo 20. O irmão que encontrar, que nos leia para nós, faz favor. 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 20. E fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E no vosso espírito. O meu acaba. Aí acaba assim? Temos que ver. Então vamos aqui, eu vou ler. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então tudo pertence a Deus. Sabem porquê? Porque além de Ele nos criar, Ele nos comprou. E não foi com dinheiro, ou com ouro, ou com prata, com coisas perecíveis, mas pelo próprio sangue, dando a sua vida. Então é isso o princípio do reino de Deus, aceitá-lo com este amor, com gratidão. E não só o corpo pertence agora a Deus, mas também o espírito. Tudo pertence a Deus. Não somos nós mesmos, não é? Como diz o apóstolo Paulo. Somos de Cristo. E também vamos ver agora em 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos a comparar todos estes versículos, capítulo 1 e o versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A seguir ao livro de Tiago, antes de 1 João. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. O que é que nos diz? A irmã Maria Luísa pode ler para nós, faz favor? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Estão a ver porque é que fomos comprados? Irmãos, há maior amor do que este. Jesus disse que não há maior amor do que este em dar a vida pelos irmãos. É interessante que as palavras que vão ser ditas lá no reino dos céus, aqueles que não conheceram a história de Jesus e aceitaram, por exemplo, as criancinhas, não é? Elas não têm essa capacidade em criancinhas, mesmo em bebés, aceitá-lo, mas que serão salvas, graças a Deus, porque Jesus comprou-nos e pode resgatar a todos. Vou-lhe perguntar que feridas são essas nas tuas mãos? E Jesus vai dizer, estas são as feridas que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Jesus não leva a ninguém por inimigo, por assassino, né? Mas aceita a todos, como irmãos, como amigos, porque Ele se entregou por todos nós. E por último, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 15. Irmão Peixoto, pode ler para nós, faz favor. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Amém. Então podemos terminar em grande com as boas novas do reino, porque há solução para tudo. Muitos dizem que só há solução para tudo, menos para a morte. Pela graça de Deus podemos dizer, há solução para a morte. E Jesus ressuscitou, testificando que a morte não o prendeu. Ele venceu a morte. E agora todos os que nele creem, ainda que morram, serão ressuscitados e viverão. É esta a esperança da vida eterna do reino. Porque Marta tinha essa experiência, não é? Aceitava pela fé que Lázaro iria ser ressuscitado lá no último dia. Mas Jesus disse, Marta, por outras palavras, estou a usar as minhas palavras, está aqui à tua frente, quem tem o poder de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, não precisam de esperar para o último dia. Não é? Hoje já podem aceitar a Jesus. E Jesus testificou disso, dizendo, Lázaro, sai. E Lázaro saiu, testificando a todos, não só aqui na terra, aos demónios, Satanás, aos outros mundos, que Jesus tem a vida e a ressurreição. Então há solução para tudo.
é o reino de Deus no coração de cada um que recebe a Cristo e transforma-se então num súdito para esta maravilhosa graça e esperança que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe a todos os irmãos e aqueles que nos ouvem para que possam participar e fazerem parte deste reino. Amém.